Okay, let's go. Chegou o nosso convidado especial, é ele, Vinícius Lima. E aí, Vinícius, tudo bem? Oi, gente, boa noite, Isa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos entrando aí, galera. Gente, nós vamos falar do assunto da metodologia que em outros países já é exigida para o profissional ter para poder atuar. Sabia que mais de 100 países essa metodologia é exigida? Impressionante como é uma metodologia de treino avançada. E o Vinícius já aplica essa metodologia com os clientes dele, né, Vinícius? A gente no dia a dia tem até postado algumas coisas aqui através das redes sociais, né? Tanto no canal, no Instagram aqui da Ambrose, mas também no meu canal, Vinícius Lima Treinador. E é uma coisa que a gente faz com muita frequência, semanalmente, para não só conectar as pessoas com aquilo que a gente acredita, mas também para dar a oportunidade de já experimentar de alguma maneira, né, a eficiência que tem essa forma de trabalho. Verdade. E você treina atletas no exterior, né? O Vinícius treina atletas do basquete, né? A metodologia Optimal Performance Training é uma metodologia que foi inicialmente criada há 20 anos atrás para performance atlética. E há uns 10 anos atrás fizeram testes e fizeram pesquisas e descobriram que pode ser usada para qualquer tipo de pessoa. E a gente tem vários atletas que já utilizam essa metodologia no treinamento deles. E o Vinícius usa nos seus atletas até no exterior, né, Vinícius? Alguns atletas que começaram a trabalhar comigo aqui no Brasil foram estudar fora, são atletas jovens de 15, 16, 17 anos que estão jogando a high school, outros estão na Europa jogando também a Liga Europeia de Acesso, e a gente consegue, através desse método, até pela facilidade que tem, a gente usa pouquíssimos equipamentos, e isso facilita bastante para poder orientar o atleta de como ele deve seguir a rotina de treino dele, utilizando os equipamentos mais livres, né? E o método ajuda bastante, porque ele dá um caminho, um conceito que, quando o atleta compreende o conceito, e a gente tenta sempre passar isso como professor, fica mais fácil dele conseguir conduzir aquilo que a gente planeja. Verdade. E isso já me ajuda a entrar um pouco no assunto sobre o método OPT. O que é a metodologia OPT, né? Se você quiser, eu falo, mas vou abrir para você também poder falar. Tá bom. Fica à vontade. Então, a metodologia OPT, gente, é a metodologia de treino que ensina o profissional a periodização ideal do treino. A periodização ideal para você alcançar todos os objetivos dos seus clientes. É uma metodologia que já é usada em 80% dos times da NBA, já é usada na NFL, na Major League Soccer, com os atletas olímpicos. E eu postei hoje um vídeo no nosso Stories que mostra a avaliação física feita a partir do modelo APT, onde o personal trainer que faz essa avaliação consegue identificar todos os pontos de desequilíbrios musculares do cliente. Então, é uma metodologia que gera uma assertividade gigantesca para o profissional que aplica. É ou não é? Assim, a forma como você está colocando fica bem direta e clara que, assim, tudo que a gente aplica precisa de ser avaliado e reavaliado constantemente, né? E o nosso trabalho, quando a gente está desenvolvendo o nosso trabalho como atleta, com algum cliente, enfim, ao decorrer de uma sessão de treinamento, você constantemente está avaliando ele. E tem um instrumento que possa te direcionar para isso, facilita bastante, porque as pessoas no mundo inteiro, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma predisposição. Existe uma coisa chamada unilateralidade do ser humano. Todo mundo tem uma predisposição a se desenvolver mais para um lado do que para o outro. Acho que eu desconheço saber de alguém que é simétrico, totalmente simétrico entre as suas forças para poder realizar os movimentos. Sendo assim, a gente está sempre em busca de um movimento padronizado para poder preservar não só o exercício e ajudar a performance do cliente, ajudar o desenvolvimento do cliente, mas também prevenir de possíveis lesões. E essa forma de avaliar
esse material para avaliar o atleta, para avaliar o cliente. Gente, não se assuste eu falar muito atleta, porque é do meu dia a dia. Mas o cliente ou o atleta, para ele ser avaliado no seu dia a dia, tendo uma ferramenta que te direcione, que te mostre, que te dê um caminho, que te dê os insights para onde olhar, para qual articulação você tem que prestar atenção, para qual estrutura você tem que estar analisando para saber se está no posicionamento ideal, para saber qual vai ser a sua estratégia de corrigir aquele possível desequilíbrio, aquela possível disfunção. Eu acho que isso aí facilita muito para o dia a dia, para o profissional que está ali com o seu cliente no dia a dia, avaliando, percebendo. Um outro cenário também que é muito comum, Isa, por exemplo, uma pessoa foi viajar de férias e aí ela foi esquiar. E aí, por algum acidente, ela se machuca. Possivelmente após uma lesão estrutural, seja por impacto, por estresse, ela vai ficar por um tempo longe de casa viajando e vai sentir, ela vai acabar induzindo o corpo dela a se desequilibrar para defender aquela dor. Então, quando ela volta, às vezes, para você, para voltar para os treinamentos, você nitidamente começa a ver, ainda mais se ela passou por uma fisio, por alguma coisa, por algum médico. Então, assim, esse direcionamento que a ferramenta de avaliação do método APT traz, ajuda você no seu dia a dia e com o tempo vai ficar intrínseco no treino. Você treina e avalia constantemente. É verdade, exatamente. Isso você falou de forma assim, espetacular, porque eu sempre faço os meus treinos com os meus clientes, preparando para a situação que vai acontecer na vida dele. Por exemplo, meu cliente fala, vou viajar para a Europa, beleza. Então quer dizer que a pessoa vai ficar várias horas sentado no avião. Então, só as várias horas sentado no avião já gera um desequilíbrio muscular no corpo dessa pessoa. E quando o cliente volta dessa viagem, geralmente é muito fácil de ver o desequilíbrio muscular, principalmente na região do quadril. Então, essa metodologia te dá um poder de precisão na avaliação dessas questões de desequilíbrios musculares que é extremamente efetivo e ajuda a diminuir a chance de lesões, né? Que é o mais importante para as pessoas e para atletas, né? Porque ninguém quer se machucar. O cliente machucado não trabalha bem, o cliente machucado não pode brincar com seus filhos, o cliente machucado não pode ter uma viagem, não pode passar as férias legal, já quebrou a perna e foi ter férias, é uma maravilha, é uma dificuldade. Então gera um nível de qualidade de vida muito grande quando você tem essa efetividade dentro do seu treino, né? E com atletas nem se fala, né? Atleta lesionado. Eu sempre digo o seguinte, quando você busca atividade física, quando você busca cuidar do seu corpo, da sua saúde, treinar com alguém, um instrutor, um personal trainer, o objetivo é ou qualidade de vida, ou emagrecer, ou performance, enfim, se sentir melhor, né? Em algo que você deseja. E é uma coisa que o profissional que ainda não avalia o seu atleta, pensando por esse lado, o cara que acredita que basta ele idealizar um tipo de treinamento e passar para o atleta, para o cliente dele e simplesmente falar assim, o resultado vai vir, sem se preocupar com algumas coisas básicas, como a avaliação que o método traz de vantagem para você aplicar no dia a dia, ele está muito contra ao contexto do acontecimento dele atender alguém. Por quê? Se ele vai atender alguém, o objetivo é essa pessoa estar apta a praticar. Se ele não olha para esse lado da prevenção de lesão, se ele não olha para essas preocupações que possam gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de desequilíbrio, ele está totalmente fora do objetivo proposto na atividade, de cuidar da saúde de alguém. Porque, em primeiro lugar, vem a saúde. Verdade. Antes de mais nada, vem a integridade física. E quem está falando com vocês é um cara que trabalha com atleta também. Porque hoje eu atendo, obviamente, meu maior número de atendimentos é com atletas. Mas ainda atendo algumas pessoas que têm uma vida normal, que o objetivo é a qualidade de vida, o objetivo é se sentirem bem. Eu ainda faço isso, porque são clientes próximos a mim. Se eu não me preocupo com a saúde desse cara primeiro, para depois desenvolver a performance ou atender alguma necessidade dele, a chance de eu interromper aquilo para qual ele me procurou, ela é muito grande. Então, além de ser uma linha muito tênue entre você performar e você prevenir o indivíduo que você está atendendo, é extremamente necessário você estar avaliando ele todos os dias, a cada exercício que ele está fazendo. Exatamente, falou perfeito. E é uma coisa que
a metodologia OPT ensina muito é que todo o exercício é uma avaliação física, né? Todo movimento que o seu cliente faz, todo movimento que o seu atleta faz, te ajuda a entender o que está acontecendo com o corpo dele. Qual desequilíbrio muscular está ocorrendo. E você só consegue ter esse olhar diferenciado se você sabe o que buscar. Qual musculatura trabalhar, qual musculatura alongar, qual musculatura fortalecer nesse cliente. E é essa firmeza e essa certeza que a metodologia dá, né? E eu gosto muito de reforçar isso sempre com as nossas mentorias, com os nossos alunos, e de que o mais importante é focar nos detalhes, seja para alta performance ou seja para o cliente do dia a dia. Se você tem um atendimento bem específico, bem prioritário com aquilo que o seu cliente precisa, você não perde o cliente. É questão de vida. O cliente vê o cuidado que você tem por ele. Se o seu cliente chega na academia, você nem olha para ele, não sabe, vê que ele está estressado, não está nem aí, joga um treino pesado em cima dele, cara, ele vai perceber. Se você é o personal trainer que fica no celular enquanto seu cliente está treinando, o seu cliente sabe. E aí, quando o seu cliente sai de férias, ele para de treinar com você. Você perde esse cliente. Então, o que a metodologia faz é o quê? É te dar o conhecimento para que você não perca clientes de forma tão supérflua, por motivos tão óbvios. Para não falar uma outra palavra, né Vinícius? Assim, Isa, eu tenho uma percepção, eu vou falar aqui de maneira bem comercial agora, em relação a um profissional que usufrui de uma especialização, tá? Que é o educador físico. Partindo do princípio que a gente, acredito eu, temos a maior ferramenta na mão para poder trabalhar, a melhor ferramenta na mão para poder trabalhar, em virtude de métodos de treinamento, avaliação, direcionamento, orientação, variabilidade, desenvolvimento motor, habilidade motora, tudo isso que a gente tem para aplicar tem que ser colocado de uma maneira responsável. Por quê? Há tempos atrás, aqui no Brasil, principalmente, acho que mudou muito isso hoje, a atividade física ela era vista só como lazer. Então, a pessoa leiga ia lá na academia e fazia o exercício dela da maneira como ela achava melhor, sem nenhuma orientação. E hoje é muito óbvio, é muito básico você ter um direcionamento para treinar. Sendo assim, se você não enxerga o teu trabalho como prioritariamente preservar e potencializar a saúde de alguém, o erro já começa aí. E se você tem uma ferramenta, porque assim, hoje em dia tem alguns materiais, alguns instrumentos utilizados, que é o seguinte, você tem o seu cliente, aí você vai avaliar o seu cliente. Exemplo, aí você tem lá um quadro que você põe ele, posiciona, coloca, aí você está fazendo isso fora do treino. Aí depois que você avalia ele, você anota tudo isso no papel, faz algumas observações e você começaria a treinar. A chance de você, caso você seja um profissional de sucesso, tenha muitos clientes, lembrar o que você avaliou ele e só lá durante o treinamento você querer aplicar, isso te demanda muito tempo e muita dispersão. A chance de você errar com o atleta ou com o cliente que você vai estar avaliando, que você vai estar passando o treino, é muito grande. Se você tem um instrumento que você avalia em tempo real durante o treinamento, é tudo diferente. Você já está, o seu cérebro já está direcionado a falar assim, ó, vou fazer um agachamento, eu tenho que observar o joelho desse cara, o pé desse cara, o tornozelo desse cara, o alinhamento do quadril dele, o alinhamento, a curvatura lombar, torácica, cervical, para onde ele está olhando, o ombro, posicionamento da mão. É uma série de avaliações que você faz em tempo real em cada exercício, como você falou. Então, comercialmente, se você ainda está disperso a prestar um serviço sem se preocupar a sequer como o seu cliente está vindo para você, identificar, ter a sensibilidade de perceber, será que esse cara hoje teve uma noite de sono legal? Eu costumo fazer algumas perguntas bem básicas, independente de qual seja o meu atendimento, para o cara que é empresário ou para o atleta de alta performance. Quando o cara é empresário, normalmente eu pergunto como foi a última noite de sono dele, se ele comeu e se ele está se sentindo bem para treinar. Eu faço duas perguntas e depois uma meio que global. Duas direcionadas ao global. E para o atleta?
como é que foi o seu treino do dia anterior, dormiu bem, o que, que você comeu para treinar. Faço as perguntas básicas. Isso me atribui informações que eu consigo ser mais preciso e preservo qualquer atitude negligente da minha parte. Então, se comercialmente tu não tem esses cuidados, confesso, vai ficar muito difícil de você reter um cliente. Só para você ter ideia, Isa, não estou falando aqui, não estou querendo dizer que, sabe, sei lá, longe de mim isso. As pessoas não fazem um bom atendimento. Só que eu tenho uma maneira de enxergar baseada em 15 anos que eu aplico já isso. E eu tenho um cliente desde 2007, o mesmo cliente, está comigo até hoje. Uau. Então, para você construir uma história com um cara que eu conheci com 46, está com 60, é porque alguma credibilidade eu passei ao longo desses anos, até porque eu já cuidei do filho dele, a minha esposa já cuidou da esposa, da filha, enfim. Então, a gente tem que ter a percepção de, por mais que você tenha um instrumento fantástico na mão, como é o método APT, com todas as formas de você avaliar, aplicar, enfim, gerar um treino prazeroso, atraente para o teu cliente, você tem que ter o cuidado de enxergar o que é mais importante. Eu preciso de fazer ele treinar e eu preciso de ter o cuidado do que para aplicar nele e como aplicar nele aquilo que eu tenho para poder aplicar. É verdade, é verdade. Concordo plenamente. O cuidado com o cliente é o seu grande diferencial, o diferencial do atendimento do personal trainer. Porque se você só prescreve exercício, a inteligência artificial faz isso. Mole. O cliente é só fazer um bom prompt. Né? O cliente não precisa de um prescritor de exercício. Ele precisa de alguém que enxergue a necessidade dele, entenda quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser fortalecido e trabalhe em cima disso. Então, se você é um prescritor de exercício apenas, você não está fazendo o seu trabalho. Você não está sendo um profissional correto. Né? O seu cliente é muito mais do que uma pessoa que paga suas contas, que ajuda a pagar suas contas mensais. Né? Para a gente, para a Umbrella Institute, para o Vinícius, para a NSM, é sobre qualidade de vida, é sobre salvar vidas, é sobre pessoas. Não existe a profissão educação física sem ser preocupar com as pessoas, sem se focar no seu cliente. Né? Porque pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, né? Então, se você não foca no ser humano, você pode fazer Harvard, você pode se formar onde você quiser, que você vai ser um profissional ruim se você não foca em ser humano. Quem não sabe atuar com o humano, não sabe atuar com nada. Né? Então, falou tudo. E o mais interessante dos benefícios dessa metodologia não são só os resultados físicos ali para o cliente, né? A metodologia em si ensina também a entender o momento psicológico do seu cliente. Entender como você pega esse cliente e consegue identificar o momento psicológico dele para ajudar ele a chegar numa potência máxima, para chegar num objetivo dele. Por exemplo, eu tenho clientes que chegaram para mim nos Estados Unidos com uma dor no tornozelo, uma dor no joelho. E hoje em dia eles perguntam, tá bom, agora podemos começar a preparar para uma maratona? Eu falei, claro, vamos começar. Então, é sobre o cliente, é sobre qualidade de vida, é sobre transformar a vida desse cliente e ajudar ele a alcançar níveis que ele nunca pensou. Meu cliente correu 5,1 milhas, né, que dá aí, sei lá quantos quilômetros, e ele falou, nunca pensei que eu ia correr isso na minha vida. Ele era obeso, ele teve uma torção no tornozelo, ele tem uma lesão na virilha. E hoje em dia, olha aí. Então, tudo depende do seu treinamento, do seu posicionamento em relação ao seu cliente. E o Vinícius também tem uns casos aí que muito, muito legal com os clientes dele. E uma coisa, Vinícius, eu queria perguntar assim, sobre o modelo APT. Quais são os benefícios que você vê assim, na metodologia? Quais são os benefícios que mais se destacam para você? Porque você já fez, né? Sim, além de já ter feito o curso, ser embaixador do curso, a gente, quando se depara com algum tipo de coisa como o que a NSM construiu, enfim, o método APT, a gente faz uma série de percepções daquilo que a gente já fez para trás, né? Então, baseado nisso, tudo que o método trouxe foi
um formato direcionado com base naquilo que os meus clientes sempre precisaram. Vinícius, por que você pensa assim? Vamos lá, eu vou falar especificamente do meu público, né? Inclusive, teve um atleta que perguntou aqui como é que ele é um bom pivô. Um bom pivô é ser saudável e ter um treinamento adequado para você. Você vai ser um bom pivô. Então, essa é a resposta. Eu trabalho com jovens e adolescentes. Predominantemente, o jovem e adolescente, o trabalho de força com ele é para que, inicialmente, a gente desenvolva habilidade de movimento, capacidade cognitiva. Sendo assim, toda a progressão que o método direciona ao longo da prescrição periódica, né, ao longo do ciclo, no meu caso é um ciclo mais ou menos de 10 meses, que é o ciclo competitivo. Ele me ajuda muito porque da onde ele começa e como que ele termina. Ele começa como se fosse uma base de uma pirâmide bem sólida, trabalhando a parte da estabilidade, a parte da força, e ali eu consigo fazer ele se conscientizar do quão importante ele realizar os movimentos de maneira estável, principalmente partindo da parte central do corpo. Consequentemente, eu gero um estresse nele através dos movimentos, gerando resistência muscular. Na sequência, a gente consegue aperfeiçoar essa força hipertrófica para que ele comece a ganhar volume muscular. E nesse período, eu atendo meninos em torno de... Eu tenho atleta de 10 e de 18, 19 anos. Mas você pega um menino de 15 anos, que você vai desenvolver hipertrofia, praticamente o estímulo que você passar para ele vai se desenvolver. Sendo ele direcionado com aquilo que o método ajuda a gente, que são movimentos mais livres, nessa fase da hipertrofia, ele vai ter um desenvolvimento muscular significativo, aumentando a sua taxa metabólica, diminuindo o seu percentual de gordura e só gerando vantagens para ele. E as próximas fases, que geram mais especificidade, mais estímulos neurais. As próximas fases do método, que trabalha a potência, que trabalha a agilidade, que trabalha as coisas mais direcionadas para a modalidade, que eu trabalho no caso, que é o basquete, é quando a gente ajuda esse cara, depois de construir essa base inicial de estabilidade, resistência, hipertrofia, a gente começa a construir a habilidade de contração muscular, fazendo um trabalho muito mais neural no músculo através do trabalho de potência, etc. e tal. Perfeito, é isso aí. É uma metodologia muito completa, né? Trabalha em todos os níveis daquele atleta. Falou muito bem, do atleta e do cliente, né? Eu já tô também ficando falando só do atleta. Estimula bastante, Isa. E assim, ó, só para você ter uma ideia, Isa, normalmente o período pré-competitivo nosso, ele dura 12 meses. Então, são 5 fases, né, o método. Até a terceira fase, a gente está ali na 11ª semana, que é quando a gente constrói o lastro para que o atleta possa levar a temporada com um lastro físico. E ao longo da temporada, para que a gente não agrida muito ele, concorra com os jogos ou os treinos, a gente faz aquelas 2 últimas fases, de força máxima e potência. E aí você atribui o trabalho neural sem estressar muito a estrutura articular, muscular, para que ele possa deixar com que isso seja exigido durante os treinamentos e competições. É bem assim que funciona. Perfeito. E não tenha dúvida que na NBA é igual, tá? Igual. Eu tô falando isso porque eu tenho acesso. Eu tenho acesso à periodização de times da NBA. Por isso que o modelo APT é usado em pelo menos 80% dos times da NBA. Se não tiver já em todos, né? Porque esse dado depois já está um pouco defasado agora. Então, o que o Vinícius está falando? São 5 fases. A primeira fase é a fase de estabilização. A segunda fase é a resistência de força, que é a fase que é a transição entre os movimentos mais funcionais, não no sentido de sem peso, peso livre, não, no sentido de ajudar o funcionamento do corpo, ajudar o corpo do cliente a ajustar com menos carga para performar com o padrão de movimento correto. Então, é focado no padrão de movimento. Depois passa para a fase de resistência de força, onde você começa a introduzir, além dos exercícios de padrão de movimento, você inclui junto ali um exercício de força, para começar a gerar um ganho maior de massa magra. Aí vem a fase 3, que é o desenvolvimento muscular. Depois do desenvolvimento muscular, também pode ser chamado de hipertrofia, vem a fase de força máxima, que é a fase onde você pega muita carga e diminui a quantidade de repetições. Depois a gente vai para a fase de potência. Então, não é só o atleta que passa por isso tudo. O seu cliente, avós, pessoas idosas,
pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, todas passam por essas 5 fases. Todos eles podem desenvolver isso. Eu tenho uma cliente de 67 anos que ela tinha uma coordenação motora horrível a vida inteira dela. Ela falou, eu tenho mais coordenação motora hoje com 67 anos do que eu tinha quando eu era mais jovem. Ela fala, eu tenho mais equilíbrio hoje, a minha coluna está mais reta, eu estou menos corcunda do que quando eu era mais nova, quando eu tinha 20, 30 anos. Então, é o poder que essa metodologia te dá. Essa metodologia é embasada cientificamente. Não é à toa que está na NBA. Não é à toa que os atletas se restauram, né? Como é que fala em português? Se recuperam de uma lesão tão rápida. Gente, desculpa o português, agarra de vez em quando. O Vinícius fica rindo. Não, é porque isso é bom explicar, porque tem muita gente às vezes que não entende. E é verdade, eu tenho atletas que às vezes travam quando vêm para cá, que são de lá. É verdade. Quando você sai dos Estados Unidos para o Brasil, dá um bug de vez em quando aí. Normal. E é muito interessante como essa metodologia ajuda na prevenção de lesões, ajuda nas recuperações rápidas de lesões. E eu estava conversando até com uma pessoa hoje de tarde, né, e lembrei do caso do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é da NFL. Ele teve uma das lesões mais graves da carreira dele no ano que ele foi campeão do Super Bowl. E ele achou que a carreira dele já era, que ele não ia conseguir competir e tal. E ele teve a recuperação mais rápida da história. Por quê? O treino dele, o treinador da equipe, aplica essa metodologia nele. É baseado em ciência, né? Então, ele teve a recuperação mais rápida, conseguiu competir, ganhou o Super Bowl e ainda foi o MVP, né? Most Valuable Player. Ganhou como melhor jogador em campo. Então, assim, não precisa de mágica quando se trata de ciência de periodização. Você precisa de uma metodologia que funciona. Você não precisa ficar assistindo vídeo na internet procurando o que fazer com o seu cliente. Você tem que ter um conhecimento, uma base forte para que você tenha a certeza do que você precisa fazer com o seu cliente. Eu sei exatamente como levar do meu cliente do ponto A ao ponto B, por causa da metodologia. E você, Vinícius, você se sente assim também? Com certeza. E, na verdade, isso é o que muitas das vezes trava o profissional. Tem algumas coisas que travam o profissional. Primeiro, ele às vezes quer aplicar uma coisa que ele não sabe. Segundo, ele quer fazer a mesma coisa por muito tempo. Terceiro, quando ele aprende uma coisa nova, ele demora a ter confiança e persistência em defender a tese que ele aprendeu. Ele às vezes aprende uma coisa nova, um conceito novo. Aí você tem lá, assim, a pessoa acha que a adaptação estrutural, seja muscular, seja tendínea, seja, enfim, demora de 3 a 5 semanas para existir. O cara começa a aplicar um método, ele quer que, primeiro, o cliente responda para ele assim, ó, foi um máximo, se não responder, não funciona. Não funciona. Aí ele vai desistir, não progride com a programação. Então, assim, mais uma vez, está no atendimento, está em você, está na confiança, está em acreditar, está em aprender, está em se desenvolver, está em querer aprender coisas novas, está em querer se desafiar a direcionar aquilo que você se propôs a fazer de uma maneira específica, de uma maneira coerente, e sem ficar batendo cabeça aí, pegando uma coisa que é divertida, uma coisa que você vê na internet e aplicando, replicando, porque você acha que vai ser legal, o teu cliente ele vai gostar. É verdade, falou certíssimo, né? E aí a primeira palavra, para quem quer concorrer aí ao curso gratuito, é periodização, hein? Primeira palavra, periodização. Anotem aí que no final nós vamos falar mais uma palavra para vocês concorrerem ao curso gratuito da NSM International. E você falou, Vinícius, um negócio muito sério e grave até. Nos Estados Unidos, a gente também vê pessoas, não só personal trainer, mas clientes, olhando exercício na internet, online, e tentando replicar. Gente, é impossível todas as dicas estarem em um vídeo só. Tudo que você precisa saber sobre o exercício em um vídeo só. É muito difícil você, em um vídeo de 30 segundos, saber todas as informações que você precisa sobre aquele exercício. Para que momento é o ideal de fazer esse exercício. Qual musculatura deve ser a musculatura primária do movimento.
Quais musculaturas devem ser alongadas antes desse movimento, o que fazer, qual momento do seu cliente você precisa fazer esse movimento, quais são as lesões anteriores que esse cliente tem e por que não aplicar para esse tipo de lesão. Então, não adianta você olhar um exercício online e tentar aplicar para o seu cliente. Né? Tem gente que faz isso, piora as lesões do cliente. Por exemplo, tem gente que tem lesões de LCA. E aí faz muito exercício de quadríceps. Estressa aquele joelho numa maravilha. Mas eu quero ver o búlgaro aqui, o búlgaro descendo retinho, né? Que pega mais o quadríceps. E vamos meter búlgaro. Não, agora vamos meter o exercício ali, vamos fazer o agachamento isométrico logo após. Caramba, gente. Seu cliente vai começar a ter uma dor no joelho muito forte, porque você está gerando um estresse maior só porque assistiu um vídeo na internet e achou interessante. Então, antes de aplicar algo novo, tenha o conhecimento do novo. Procure as metodologias, procure os estudos mais recentes para você aplicar o que é novo. Não busque aquele alimento rápido, aquela glicose rápida do docezinho. Não. Você tem que ter o alimento nutriente, você tem que ter um conhecimento que nutre toda a cadeia de conhecimento que você quer. Para você dar um atendimento ideal para o seu cliente. Não adianta pegar um docinho e colocar na boca da pessoa. Tem muita coisa, Isa, que a pessoa que se propõe a fazer o curso da NSM, possivelmente ela já pratica atividade física, já busca, ou é professor, ou tem alguma influência de alguma maneira com esporte, com musculação e etc e tal. Porque qualquer pessoa pode fazer o curso. Qualquer pessoa pode se certificar, e é uma certificação que é aceita em mais de 200 países, inclusive nos Estados Unidos, na Europa. A pessoa faz o curso e depois de, acho que 4 meses conclui, né? Média 4 meses. 4 meses de conclusão do curso, e ela já começa a aplicar. Obviamente que todo o track record dela, tudo que ela viveu para trás, vai ser utilizado para ela poder idealizar um plano de treinamento ou alguma periodização. Porém, se ela não tem uma linha com início, meio e fim, que direcione com base científica, cara, dificilmente ela vai conseguir acertar. Às vezes, sabe por quê? Tem gente que tem uma habilidade cognitiva. O cara joga bola bem, o cara joga vôlei bem, o cara joga basquete bem, o cara ele faz tudo muito bem. Como ele se acha muito hábil para desenvolver movimentos que ele vê, ele fala assim, vou pegar esse movimento aqui, vou replicar porque eu sou bom e vai dar certo. Só que eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Existe um princípio fisiológico chamado princípio da individualidade biológica. Se você pega um exercício e aplica para uma pessoa inadequada, a chance de você até poder ser preso, tá? Porque você pode ser... Porque assim, a gente ainda não acredita que o que a gente faz pode gerar a vida de alguém. E faz coisas com tanta irresponsabilidade, sem um direcionamento, sem uma base, sem um método, sem uma maneira de avaliar, sem como, sabe? Nenhuma base de nada. Então o cara vai lá e faz. Não pode. Tem que ter alguma coisa. E o profissional hoje, que ainda insiste em levar a profissão de qualquer jeito, sem ter o respeito por ela, pelo seu cliente, pela sociedade, ele está muito disperso. Por isso que, assim, na minha cabeça, o maior facilitador que a NSM proporcionou criando esse método APT, o método APT, é poder mostrar para você, através de um entendimento progressivo, como e qual o efeito. Primeiro, qual é o benefício, qual é a causa que você vai gerar e qual é o efeito que aquilo durante o treinamento vai proporcionar para o seu cliente. Porque essa segurança, é o que eu digo, falta segurança. Porque o cara que vê um vídeo na internet e replica, ele não tem segurança. Ele está ali. É como se fosse assim, é como se fosse uma roleta russa. Peguei o exercício, vou aplicar, agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele fica torcendo, ele ora, tomara que dê certo, o feedback seja assim, nossa, foi uma maravilha. Entendeu? É verdade. É verdade. E a metodologia, ela te dá tanta confiança que você consegue explicar tudo para o seu cliente.
Se você quer atuar nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Eu venho do mercado americano. Você quer treinar pessoas nos Estados Unidos, eles perguntam por que você está fazendo ele fazer esse exercício. Se você não é um profissional bom e não sabe explicar por que aquele exercício está sendo feito, o seu cliente, ó. E ele procura alguém que tenha um conhecimento. Todos os meus clientes querem saber por que eu estou fazendo esse exercício, o que vai gerar o meu corpo, vai prevenir essa lesão que eu quero. Eu vim para você para não sentir dor. Eu vim para melhorar o Kung Fu. Eu tenho um cliente do Kung Fu. E eu falo, a gente fez um treino semana passada, apresentei um exercício novo, que ele começou a melhorar ali o equilíbrio dele. Eu comecei a fazer exercícios pliométricos de agilidade com estabilização ao mesmo tempo. Ele falou, nossa, esse exercício é muito difícil. Uma semana depois, ele falou assim, nossa, o meu Sifu, que é o treinador, né, do Kung Fu, falou que meu chute tá com rotação tá muito bom, que eu tô chutando muito mais alto. Aquele exercício funcionou muito. Então, você sabe exatamente para o que você está fazendo cada exercício com aquele cliente. Eu trabalho com oblíquo para ele poder fazer rotação no ar, para ele poder girar, para dar o chute. Eu faço tudo que você faz com o seu treino tem que ser com um objetivo. Não pode ser porque você quer usar todas as máquinas da academia. O motivo não pode ser esse. O motivo não pode ser, desculpa, aquela máquina está ocupada, então a gente nunca vai usar aquela máquina, que todo mundo disputa aquilo. Cara, se você depende só de máquina de academia para treinar o seu cliente, você não tem conhecimento suficiente para treinar qualquer tipo de cliente. É isso aí. Colocar o cliente sentado numa máquina na academia todos os dias é inaceitável. Inaceitável. Então, você é o responsável pela saúde do seu cliente. Você pode ser processado caso o seu cliente sofra alguma lesão. Apesar disso não ser uma prática comum no Brasil, acontece. Acontece. Seu cliente trabalha com, por exemplo, o escritório. Você lesiona o ombro dele, ele pode te processar. E aí, professor? O que você vai fazer? Você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. E se você ainda acha que, não, então fiz faculdade, posso ir para os Estados Unidos fazer isso. Faz isso com um cliente americano para ver se o processo não é mais rápido. Na hora, gente. Então, assim, acorda para a realidade, professor. Porque o mundo está correndo e você está ficando para trás. É muita coisa que envolve, né? Eu sou muito grato, sabe, Isa, pela profissão. Na minha história, assim, a profissão ela foi idealizada há muito tempo atrás, né? Ser treinador há muito tempo atrás, por uma dor pessoal, e eu acho que a melhor maneira da gente se conscientizar de tudo que você está falando é a gente entender que a gente um dia pode ser vítima, não através do exercício, mas através de uma outra coisa, de uma pessoa que pode negligenciar com a gente. E outra, de repente, em algum momento na vida, lá atrás, quando você, lá criança, foi fazer, não sei, aula de balé, judô, natação, ou eu mesmo, quando eu fui atendido por um profissional. Então, assim, se coloque no lugar, tenha empatia, tenha compaixão, tenha compassividade a ponto de pensar, caramba, será mesmo que eu tenho que levar dessa maneira um trabalho que é tão sério para alguém? Um dia eu fui consumidor disso e como é que eu gostaria que essa pessoa me atendesse? Porque hoje você tem a oportunidade de poder fazer isso por alguém, de prestar um serviço de qualidade. Se você está negligenciando com isso, no futuro, de repente pode ser a sua avó, a sua mãe, um parente seu sendo atendido, que venha de alguma maneira essa consciência para que a gente entenda e leve muito a sério o que a gente está fazendo. Nos Estados Unidos, assim, o que eu consigo acompanhar é que lá tem uma estrutura, normalmente, muito bacana, né? Tem muitos métodos, tem muitos equipamentos que as pessoas utilizam. Mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas estão muito conscientes daquilo que estão fazendo. Eu acredito que na sua maioria das vezes, porque, independente de qualquer coisa, eu acho que o americano ele aumentou bastante assim, a sua prática da atividade.
não era assim, pelo menos até onde eu consigo enxergar. Eu nunca morei lá. Mas eu acho que melhorou bastante, porque pandemia, uma série de coisas envolvendo a saúde, muitos filmes, muitos documentários, muita informação que nos ajuda a poder utilizar o nosso trabalho ao nosso favor. Muita gente falando disso, olha quantos atletas aí falando sobre uma metodologia que ajudou ele na profissão, na saúde, na vida dele. Por que não a gente pegar isso e falar, caramba, cara, que oportunidade que eu tô tendo, cara. Sabe? Uma academia grande, gigante, criou um método para eu poder desenvolver o meu trabalho e eu vou ficar aqui engolindo mosca, como dizia aqui no Brasil, no Rio. Não rola. É verdade. Se movimenta, professor. É verdade. E eu vim da enfermagem e por isso, para mim, ser personal trainer, ser uma profissional fitness, enfermeira fitness, para mim é muito importante. Eu levo muito a sério a minha profissão. Porque prevenção de doenças, principalmente pós-pandemia, é extremamente importante. Igual a gente falou, são vidas, né, gente? Você é um professor, um profissional de educação física que não preocupa com vidas. Eu não sei o que você está fazendo na educação física. Vai ser TI, né? Cuidar de máquina. Porque são vidas, gente. São pessoas. A gente tem que levar a sério o nosso trabalho. A gente tem que levar a sério o nosso conhecimento. A gente tem que ter um conhecimento que atrai clientes. A gente tem que ter um conhecimento que protege o nosso cliente. A gente tem que ter um conhecimento que é destacado, que é diferente, que gera aquela qualidade que o cliente busca. Porque tem muito profissional sem emprego. Muito profissional, personal trainer, que não tem cliente. Mas eu não tenho um profissional bom que eu consigo indicar. Porque todos eles já estão com a agenda lotada. Os profissionais bons estão todos com a agenda lotada. Então, se você não tem cliente, por que será? O que está faltando para você ter uma agenda lotada? A NSM é fantástica. Opa, obrigada, Marcela. Já. Entendeu? Então, vocês têm a faca e o queijo na mão agora. Você pode fazer uma certificação internacional, você pode ter um conhecimento internacional em português. Atender o cliente de forma perfeita, ideal, que ele se sente assistido, que ele se sente cuidado, que ele consegue ter resultados rápidos. Você consegue ter um modelo de treino que é usado pelos americanos, aqui no Brasil. Vê se isso não gera um destaque no seu currículo. Então, você só não tem o sucesso que você precisa porque você ainda não procurou a NSM. Procure a gente e você vai saber. E a segunda palavra, hein? Não vou falar primeiro, não vou repetir. Se você não estava aqui no começo, perdeu a palavra. A segunda palavra é internacional. Internacional. Se você quer ganhar o curso gratuito da NSM, a segunda palavra, internacional. E, Vinícius, agradeço demais esse bate-papo, essa conversa. É sempre bom, né, conversar com você. A gente tem valores muito semelhantes, a gente tem uma ideia assim, de treino, da forma que a gente vai cuidar dos nossos clientes, muito parecida. É por isso que foi convidado para ser nosso embaixador, né? Não tem jeito, né? A pessoa é fora da curva, tem que ajudar a gente. Imagina, é uma honra participar sempre que precisar eu estarei aqui à disposição para estar contribuindo, enfim, um pouco aquilo que eu desenvolvi ao longo dos anos, tem muito que aprender ainda, continuarei aprendendo. A NSM não é só um curso que tem vários cursos legais, eu pretendo fazer outros cursos para que eu continue evoluindo, continue melhorando. Eu acho que eu sempre falo isso, né? Hoje no meu Instagram, eu estou sempre presente lá eu me conecto muito com os meus clientes, com o meu trabalho, passo as informações, as minhas atualizações. E às vezes, hoje foi um dia que eu fiquei meio sumido, assim, né? Aí eu fiz um post, estava estudando, fiz um post, falei, vocês devem perguntar por que eu estou ausente, não apareci hoje para falar com vocês e tal, mas é porque vão começar a acontecer algumas coisas que eu sempre quis, que você sabe qual é. Ou não sabe, né? Ou não imagina. E eu preciso de estar preparado para isso. Eu estava estudando. E aí eu falei, poxa, por esse motivo,
eu estava ausente hoje, porque vocês merecem o melhor, né? Eu tenho quase 8.000 pessoas na minha rede social. Pega uma sala, bota 8.000 pessoas te ouvindo isso todo dia. A gente, de vez em quando, não consegue dimensionar isso, né? Rede social, internet hoje, se é um megafone. Aqui agora tem 4 pessoas ao vivo, já chegaram a 7 pessoas ao vivo. Só que isso aqui pode alcançar milhões de pessoas. Isso é muita responsabilidade. E a gente não pode ser esse megafone de maneira irresponsável, sem se preparar. E aí vem mais um motivo para que o profissional que não está se capacitando, estudando hoje, que ele se atente a isso. Então, a minha presença em estar aqui com você, doando meu tempo e tudo mais, é porque não é só um prazer estar aqui, é porque é meu dever. Uau. Ser educador físico foi uma decisão minha. Ninguém botou uma arma na minha cabeça. Então, amigão, se você estava no deserto e pediu a chuva, aguenta a lama. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se capacitar. Às vezes você pede um monte de coisas, mas aí não tem oportunidade. Quando ela vê, você não está preparado. Então foi isso que eu falei hoje para a minha audiência. Falei, gente, tô ausente hoje porque eu estava estudando. Inclusive, vou fazer um post depois mostrando o conteúdo que eu estava estudando, que se conecta com vocês, que se conecta com aquilo que a gente vai fazer em breve, várias vezes. Enfim, falei para eles que é uma novidade também, a gente vai divulgar quando puder. E é isso. Acho que as pessoas que estão aqui ainda, que elas possam entender que a proposta da NSM, a NSM é National Academy Sport Medicine, é uma instituição internacional da qual a Isa, que está aqui, vocês estão vendo, ela fez o curso deles, se certificou como professora deles, traduziu o curso para o português. Eu me chamo Vinícius Lima, formado em Educação Física pelo Brasil há 15 anos. Queria fazer essa certificação há quase 10 anos atrás, não fiz, porque era só lá e ela trouxe para cá. O nosso outro embaixador, Bruno de Orleans, ele diz que isso vai ser o Bitcoin no Brasil, algo que chega, ninguém sabe o que é e só vai saber quando começar a ter sucesso. Quem chegou no início é que vai estar na frente. Então, se você tem interesse, entra no Instagram da Isa, pode entrar no meu Instagram também, me pergunta lá pelo direct se precisar, para tirar as suas dúvidas e você saber quais são os cursos, o que a metodologia, o que a certificação te propicia para que você possa se tornar um profissional mais relevante no mercado, com mais alcance e mais sucesso. E é isso, Isa. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Novamente, conte sempre comigo. Vamos estar juntos aí por muitos momentos esse ano. E, enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigada, galera, que você participou até o final. Faço as palavras do Vinícius as minhas também, né? Muita gratidão pela vida de você, da sua família, de todos aí do Bruno, que nos apoiou também bastante. E agradeço a todos que estiveram aqui durante esse período. Até a próxima, galera. Sexta-feira que vem tem mais, hein? Tchau, valeu! Tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Quer mais informações? Está interessado em saber mais sobre a NSM, sobre a Ambrose Institute? Segue a gente aqui e se inscreva no nosso canal. Escreva aqui no comentário as suas perguntas. Nós estamos disponíveis para responder e tirar qualquer dúvida.